Olá pessoal, boa noite. Vamos para mais essa aula e é uma aula básica, simples, rápida e eu quero trazer para vocês, mais uma vez eu vou falar, nós cristãos, católicos, nós não pregamos um capitalismo selvagem, nós não somos a favor do dinheiro pelo dinheiro e nós sabemos que o dinheiro ele é usado para servir à missão, para servir aos projetos, mas ele nunca é o fim. Então, todas essas aulas a gente quer mostrar para vocês que toda vez que a gente coloca o dinheiro como o objetivo, a gente se frustra a nossa família, frustra a nossa comunidade e frustra a nossa sociedade, porque nós nos tornamos pessoas materialistas e egoístas. O dinheiro em si não existe problema, mas o dinheiro é uma ferramenta. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são pontos que muitas vezes pessoas que vendem uma ideia, uma ilusão de que vai alcançar liberdade através do dinheiro, e até muitas denominações religiosas vendem essa ideia de que seja cristão, comece a seguir Jesus e seus problemas acabaram e você vai ser milionário, você vai ser rico e você vai ser livre, que o dinheiro vai te trazer liberdade. Este é um ponto que muitas vezes a igreja é mal compreendida, porque a igreja ela preza pela caridade e muitas vezes a igreja também ela recebe dízimo para quê? Para que esse dízimo possa fazer com que a igreja se desenvolva, porque existe o lado material, mas a igreja não tem o dinheiro como fim. A igreja usa o dinheiro para servir a sociedade, para servir aos mais carentes. A igreja tem milhões de hospitais pelo mundo, a igreja tem milhões de casas de repouso, milhões de centros comunitários, milhões de faculdades, Então, a igreja, ela em nenhum momento ela é contra o dinheiro, ela é contra o dinheiro que é usado de forma negligente para a gente viver no bel prazer. Então, existem pessoas no meio religioso e não que pregam a ideia de que o dinheiro vai te trazer liberdade. E tem pessoas que muitas vezes, isso aqui é muito importante, preste atenção, tem pessoas aí, principalmente influenciadores, até influenciadores do meio religioso, de várias denominações, que ficam vendendo a ideia que o dinheiro vai te trazer liberdade. E talvez você esteja perseguindo algo que quando você conquistar, você vai ficar muito, como é que eu posso dizer, desapontado. Porque vai te dar mais ansiedade do que paz. Essa sua loucura para ganhar dinheiro, como a minha, como a de todo mundo, quando eu falo a sua, eu falo a minha também, eu comecei a perceber que pessoas que conquistam bastante dinheiro e não encontram a paz mesmo assim, elas não voltam para dizer que elas chegaram lá financeiramente, mas não resolveu. Muita gente que chegou lá não tem a coragem de dizer, sabe? Assim, isso não me trouxe a paz que eu esperava. E aí? E depois que eu comecei a servir a Deus, sabe? Tipo, esse nosso apostolado imparável, quando eu comecei esse apostolado, eu comecei a perceber que como Deus não é nada fácil, é tudo difícil, mas assim, como as pessoas ajudam, como Deus providenciam pessoas para estar ali do nosso lado, nos ajudando, nos dando abrigo, nos dando nos acolhendo, sabe? A gente conhece tantas pessoas boas e muitas vezes quando você começa a ganhar muito dinheiro, que você começa a viver uma vida de exibicionismo, quando você começa a viver uma vida que não é a sua, para poder mostrar para a sociedade que você é, o que é que acontece? Você começa a atrair pessoas que só querem o dinheiro, só querem
a diversão. Não são pessoas que estão ali para te dar força, para te levantar, para te ajudar. E uma coisa muito importante que Jesus, eu brinco assim, Jesus nunca disse que a paz vinha da nossa conta bancária, não é verdade? E Jesus, ele diz na Bíblia, deixo-vos a minha paz. Então, a paz, ela não vem do dinheiro. A gente já tem a paz. Mas o que é que a gente precisa para ter essa paz? E muita gente chega no topo e não encontra essa paz, sabia? Aí você fala, por que Maurício não encontra a paz? Porque subiu com a alma vazia, velho. Muitas pessoas estão querendo ficar rico não para poder ser uma pessoa melhor para a sociedade. Elas querem ficar ricas para elas viverem uma vida de ostentação, viver uma vida egoísta, vivendo uma vida de conforto. Só que esse conforto é uma ilusão, porque esse conforto, ao invés de te trazer segurança, te traz para uma vida morna. E Deus não quer pessoas mornas. Existe um mundo precisando ouvir a palavra de Deus. Já pensou se você vive em sua casa, numa zona de conforto tão grande, com tudo do bom e do melhor? Você vai se acomodar. Você acha que Deus, quando ele falou assim, vocês farão coisas maiores que eu fiz, você acha que Deus queria que a gente ficasse em casa assistindo Netflix, passando o dia no clube, na praia? Existem os momentos de descanso, claro, por exemplo, todo mês ou todo ano você tira um mês de descanso, lógico, aquilo ali é para você, naquele momento, se reabastecer suas energias para voltar para a batalha. E muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida em que todo fim de semana o cara fica torcendo para chegar sexta-feira, para ele passar sexta, sábado e domingo bebendo, se acabando de beber. Cara, quantas pessoas precisam ouvir uma palavra de Deus? Quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas hoje, a profissão do futuro aí é a psicologia, porque tá todo mundo depressivo, todo mundo com síndrome de pânico, todo mundo ansioso, e a gente vai ficar na nossa vida vivendo uma paz de conforto, uma paz morna, porque entenda, a paz que Deus nos dá é uma paz ativa. Você está em paz mesmo no meio da guerra, você está em paz mesmo no meio daquela situação difícil. Quantas pessoas estão vivendo um momento de crise financeira, de crise emocional, mas está em paz? Por quê? Porque Deus está ali, ele sabe que Deus está cuidando da situação. E Deus dá a ele a inspiração para sair daquela situação. Eu falo isso por experiência própria, eu vivi isso. E eu digo a você, eu encontrei várias pessoas nessa minha jornada de busca de crescimento espiritual, de busca de crescimento emocional, de busca de libertação de vícios de bebida, de vícios de masturbação, de pornografia. Eu vivi e eu conheci pessoas muito, muito, muito ricas, jogadores de futebol, conheci empresários, pessoas muito boas, muito ricas e que estavam vazias e perdidas. Então, o dinheiro, as pessoas não contam quando chegam lá no topo, quando eles estão bem financeiramente, eles não voltam para dizer. Por quê? Por que eles não voltam para dizer? Porque eles não têm coragem de admitir, isso aqui não me trouxe paz que eu esperava. Porque admitir isso é romper com tudo que eles disseram ser sucesso, porque, por exemplo, eles vão dizer que o sucesso é ter dinheiro. Então, como é que eles vão desmentir agora? Ele vai colocar em dúvida tudo que ele conquistou ali, ele vai colocar em dúvida, pô, será que é realmente isso que eu estava vendendo? Como é que eu vou dizer agora que colocar essa dúvida nas pessoas que não é isso? Que na verdade não é o dinheiro. Você pode ser rico e ter paz, e você pode ser pobre e ter paz também. A paz não quer dizer que você não é a condição financeira, entendeu? E outra coisa, encarar o vazio, sabe? Você com tudo do bom e do melhor, você bem, com tudo do bom e do melhor, e você vai ter que encarar o vazio, porque o vazio, se você não tiver um propósito, se você não tiver Deus na sua vida, se você não tiver se você não tiver preparado
para ter dinheiro e fazer desse dinheiro algo bom, esse vazio continua. E aí você vai dizer, caramba, eu continuo vazio mesmo com dinheiro. E aí o que é que você vai fazer? Você vai comprar, nunca vai se satisfazer, porque esse vazio existencial, que é um vazio que é aquela necessidade de Deus, das coisas do alto, você vai tentar preencher com material. Aí você vai comprar carro, casa, você vai se encher de coisa e nunca vai resolver. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito cuidado com o que vocês escutam, muito cuidado com que a internet possibilitou muitas pessoas entrar em sua casa pelo celular, pelo computador, e as pessoas estão vendendo muitas ilusões. E existem muitos falsos profetas. Isso eu não estou falando nem do pessoal que é fora da igreja, eu estou falando de influenciadores da igreja. Pessoas que dizem que você vai encontrar Jesus e você vai ficar rico. Cara, é muito louco. Jesus não era rico. São Francisco de Assis não era rico. São Tomás de Aquino não era rico. Cara, tantos santos que eram pobres, eram felizes, viviam em paz, eram pessoas realizadas. A realização não tem nada a ver com dinheiro. Existem pobres realizados, ricos realizados. Existem ricos sem paz e pobres sem paz. Não tem nada a ver com a condição financeira. Então a sua realização é quando você tem um propósito, quando você tem Deus e quando você obedece o que Deus quer para você. Deus, ele tem um propósito na sua vida, mas ele precisa que você se desapegue desse mundo para que ele possa trabalhar. Eu falo isso porque eu vivi isso. Quanto mais eu me apegava ao mundo, a querer milhões e milhões, eu entrei num colapso mental, fiquei triste, desapontado, fui traído, perdi tudo. Por quê? Porque eu não queria abrir o coração para o essencial, para Deus, cara. Você pode ser simples e ter uma vida plena, realizada, forte, corajoso, feliz, sabe? E o mundo, ele quer tirar isso de vocês. Beleza? Então, essa é mais uma aula para que vocês continuem ampliando seus horizontes. Senta o dedo no like aí, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, que vivem nessa idealização que o dinheiro vai resolver a vida delas por completo. É uma mentira. Então compartilha para que mais pessoas tenham acesso e para que nosso canal cresça ainda mais. Valeu? Um forte abraço, até a próxima.